Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta hoje o vídeo 1 do seu novo tema, Analisando o Versículo. Versículos de hoje, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Índice do estudo, item 1, introdução. Item 2, leitura do texto bíblico. Item 3, análise dos versículos. Item 4, conclusão. Item 1, introdução. Na análise de hoje, vamos extrair alguns ensinamentos muito importantes que certamente contribuirão para o nosso crescimento espiritual e crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. Para isso, vamos dividir o texto bíblico que se encontra em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, em 3 partes. No próximo item, faremos a leitura do texto bíblico. Item 2, leitura do texto bíblico. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Primeira parte. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Segunda parte, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Terceira parte, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Item 3, analisando os versículos. Primeira parte do versículo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nesse texto, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que existe somente um Deus. Nos tempos da igreja primitiva, o mundo era extremamente politeísta. Muitos eram os deuses dos romanos que dominavam a Palestina naquela época, e muitos eram os deuses dos gregos que foram dominados militarmente pelos romanos, mas culturalmente se impunham sobre os dominadores, uma vez que a cultura grega era mais forte, vamos assim dizer, do que a cultura romana. Além desses, muitos outros povos também adoravam a vários deuses. Nesse versículo, Paulo nos ensina que há um só Deus e que ele não está inacessível. No entanto, também ensina que há somente um modo de nos achegarmos a ele. Paulo nos ensina que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A palavra mediador tem o mesmo significado de intermediário. O apóstolo Paulo nos ensina que somente Jesus Cristo é o nosso intermediário ou mediador e é o único que nos conduz a Deus. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por ele. Essa doutrina bíblica é muito importante e é necessário que seja bem entendida. Todo e qualquer mediador ou intermediário que nos seja apresentado está totalmente fora do que nos ensina a palavra de Deus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, pelo qual importa que nos acheguemos a Deus. Outro ensinamento que essa primeira parte do versículo nos traz é a respeito da humanidade de Jesus. Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como homem, sentia fome, sentia sede, ficava cansado, dormia, se entristecia, chorava. Enfim, apresentava todas as necessidades e emoções de um homem. Como Deus, Jesus acalmava a tempestade, curava enfermos, purificava leprosos, ressuscitava mortos, expelia demônios e muitos outros milagres que a Bíblia nos relata. Como verdadeiro homem, Jesus, que nunca pecou, derrotou o pecado na carne.
por não ter pecado, tornou-se o Cordeiro sem defeito e sem mácula, para realizar o sacrifício perfeito e eficaz e que permanece para sempre, a fim de que os pecados de toda a humanidade pudessem ser perdoados. Segunda parte do versículo: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. A segunda parte da análise nos mostra que Jesus se ofereceu como resgate por todos. Em Hebreus capítulo 9, versículos 14 e 15, está escrito que ele se ofereceu pelo Espírito Eterno, sendo ele mesmo o mediador da nova aliança que foi firmada com o derramamento do seu sangue em sua morte vicária e expiatória na cruz do Calvário. Morte vicária, porque foi substitutiva, ou seja, Jesus morreu em nosso lugar, e morte expiatória, porque o preço da culpa pelos pecados teve que ser pago, e esse preço foi pago pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus morreu em resgate por todos. No entanto, infelizmente, muitos ainda resistem à mensagem da cruz, correndo o risco de morrerem sem a salvação em Jesus Cristo. Terceira parte do versículo: testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Na terceira parte desse versículo, Paulo nos ensina que devemos testemunhar em tempos oportunos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer em resgate de todos. Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e que sejam salvos. Mas, infelizmente, muitos têm preferido não dar ouvidos à mensagem da salvação. Hoje, porém, o Espírito Santo diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Hoje é o tempo sobremodo oportuno, hoje é o dia da salvação. Por esse motivo, gostaria de dizer que se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, recebendo-o como seu único e suficiente Salvador, faça isso hoje. Hoje é o tempo oportuno para falar de Jesus, e hoje é o dia sobremodo oportuno, hoje é o dia da salvação. Precisamos ter em mente que o amanhã não nos pertence e ele poderá não existir para nós. Não deixe para amanhã a decisão mais importante de sua vida, pois é essa decisão que definirá o seu destino eterno, o céu ou o inferno. Jesus morreu na cruz para te salvar. É necessário que você reconheça que é um pecador perdido e que necessita do perdão de seus pecados e da misericórdia de Deus em sua vida. Aceite Jesus como seu Salvador. Jesus disse: para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna. Se você deseja receber Jesus nesse momento em sua vida, faça comigo essa oração de confissão. Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário em meu lugar e para pagar a culpa do meu pecado. Eu aceito o sacrifício que o Senhor fez por mim para me salvar. Perdoa os meus pecados, concede-me a presença do Espírito Santo e entendimento para compreender a sua palavra. Ensina-me, Senhor, a andar no teu caminho, para que eu possa herdar a vida eterna ao lado de Deus. Mais uma vez eu confesso e declaro o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Comece a ler a Bíblia. Leia inicialmente o Evangelho de João. Você também pode ouvir a Bíblia em áudio. Veja algumas dicas na descrição do vídeo. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 1 do tema Analisando o Versículo. O versículo de hoje, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 a 6.
Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.